gente! Eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência. Olá, eu sou Júlio Ponce e hoje estamos aqui para comentar notícias da ciência. Sim, quando a ciência vira notícia, deveria virar sempre, né? A gente dá um jeito de comentar sobre os estudos científicos que repercutem fora da academia. Afinal, eles impactam na nossa vida. Vamos lá? Escuta Ciência. Bom, pra começar então, Júlio, mesmo esse episódio de notícias que faz tempo que a gente não faz, né? Vou posicionar o ouvinte que a gente vai falar aí de duas notícias para ser um episódio até mais curto, para você se inteirar sobre alguns assuntos de ciência que estão aí repercutindo, que saíram de pesquisas que recentemente foram publicadas, né? E sempre a gente gosta de colocar notícias assim que também não são da nossa área, né? Mas para começar, a gente vai falar de uma da nossa área, principalmente da minha área de imunologia, e que é notícia de pesquisa brasileira, né? Então, um grupo de pesquisa brasileiro. Eu acho sempre importante também a gente não falar só de notícias que venham do resto do mundo, mas que venham também do Brasil, né? E a notícia que eu quero destacar aqui, como primeira notícia que a gente vai comentar, é sobre a descoberta de um novo mecanismo associado ao agravamento da Covid-19. Como muita gente sabe, a Covid ela tem ali uma característica leve, né, e moderada aí na maior parte das pessoas, mas ela pode se agravar. É uma doença que inclusive levou aqui no Brasil a quase 700 mil pessoas à morte, né? Então é uma doença que com o seu agravamento ela pode evoluir para a morte. E esse agravamento, a gente já tem algum conhecimento sobre isso. Aqui no Escuta Ciência a gente já comentou sobre esse agravamento, mas a evolução para esse agravamento tem a ver com um processo inflamatório sistêmico, ou seja, um processo inflamatório que atinge o organismo inteiro, atinge vários órgãos. Esse processo inflamatório tem muita relação com o que a gente chama de tempestade de citocinas, que é uma característica de uma resposta imune altamente inflamatória, em que a gente vai ter ali resposta imune que vai desencadear um processo de grande envolvimento dos órgãos e por isso acaba gerando uma inflamação sistêmica que pode levar a pessoa a óbito, né? Esse é um dos principais motivos do agravamento, só que a gente não tem muito conhecimento ainda sobre os mecanismos envolvidos nisso. Já tínhamos pesquisadores brasileiros que tinham comentado anteriormente sobre a importância do inflamassoma, que é uma estrutura de proteínas celulares que fazem parte do processo inflamatório e que estão envolvidas em processos inflamatórios. Esse inflamassoma já tinha sido implicado aí por outro estudo da USP de Ribeirão Preto no agravamento da Covid. Porque a partir do inflamassoma, quando se desencadeia a formação desse inflamassoma, esse complexo de proteínas dentro da célula, a gente tem o que a gente chama de tempestades de citocinas e também uma ativação de moléculas pró-inflamatórias que fazem com que o sistema imune fique inflamado, né? Fique num processo de inflamação e isso pode ser um dos motivos de agravar a Covid. Só que foi descoberto agora, recentemente, por pesquisadores da USP, que a forma grave também pode ter ali um mecanismo de ATP associado a isso. ATP é o trifosfato de adenosina, que é produzido pelo nosso metabolismo como fonte de energia. Então, a partir das moléculas que a gente recebe da alimentação, dos nutrientes, a gente pode produzir ATP. E esse ATP, que fica estocado dentro das células, ele tem uma sinalização, um processo de sinalização envolvido também em inflamação. Nossas células têm receptores que a gente chama de receptores purinérgicos, que são receptores de ATP. E há esse envolvimento de receptor purinérgico com o processo inflamatório. Então, os pesquisadores, eles descobriram que o ATP, ele pode estar aumentado, o ATP extracelular, né, fora da célula, pode estar aumentado em pacientes que estavam internados, né, e evoluíram para COVID grave. Qual a importância disso? Esse ATP, ele estando fora da célula, estando ali capaz de se ligar em receptores e induzir processo inflamatório, ele pode colaborar
com esse processo de inflamação. Mas não se sabe ao certo se esse processo do ATP estar fora da célula é uma consequência da inflamação ou se é a causa desse processo inflamatório que acontece na COVID grave. O fato é que as células do sistema imune, elas têm menos receptores ali para degradar esse ATP e, consequentemente, quando essas células têm menos receptores, que foi isso que concluiu o estudo, esses receptores aí deficientes podem promover, então, a amplificação desse processo inflamatório, já que o ATP pode ficar ali provocando essa sinalização de perigo, uma sinalização de risco que implica no processo inflamatório, esse processo inflamatório grave de tempestade de citocinas, que é pertinente ali à COVID grave. Mas é um ponto importante, como eu falei, não se sabe se isso é causa ou consequência do processo inflamatório. O fato é que o ATP fica fora da célula quando as células têm uma ampla destruição, né? Quando você tem lesões celulares, o ATP pode ficar mais fora da célula, né? Pode ser ali um sinal de perigo por estar fora, né? E quando tem um processo inflamatório grave, né? A gente pode ter também um excesso de ATP. Então não dá para saber ao certo, mas isso é interessante, Júlio, porque a gente começa a entender que há várias vias de sinalização que estão envolvidas na COVID grave. E eu acho que é isso importante a gente posicionar o ouvinte, porque são mecanismos complexos mesmo, que eu tentei simplificar para todo mundo entender, mas tem várias vias envolvidas e essas vias, elas podem ser alvo, por exemplo, de fármacos. Por isso que a gente faz esse conhecimento de questões moleculares que estão envolvidas na doença para pensar aí em possíveis, né, candidatos a fármacos. Isso porque a gente tem que entender que a COVID grave ainda é uma realidade, né? A gente não acabou a pandemia e tem gente ainda internada por COVID, especialmente nessa nova onda, né? Uhum. Sempre muito importante a gente entender como as doenças funcionam, justamente porque a gente consegue, assim, prever como os pacientes vão se comportar, né? Dar o que a gente chama de prognóstico, mas também encontrar formas de barrar essa progressão, né? Então a gente descobrindo o que pode causar esses problemas, como você bem falou, a gente pode tentar encontrar algum fármaco, alguma terapia, alguma forma e entender mais sobre esse vírus, né? É importante que as pessoas também entendam que mesmo quando acabar, né, se porventura a gente conseguir sair dessa questão sazonal, né, da Covid retornar, como tem acontecido nesses últimos 3 anos, que o conhecimento desses processos pode servir para outras doenças que porventura tenham alguma similaridade, alguma relação aí até de desenvolvimento a partir do vírus da Covid-19, né? Então acho que demonstra bem, de forma muito clara, a importância de a gente continuar fazendo essas pesquisas. Sim, outra coisa importante, né, é que assim, esses pacientes que foram usados no estudo não eram vacinados. Então, a evolução da COVID grave, a gente sabe que antes da vacina, a gente não tinha imunidade nenhuma, e esse processo inflamatório, né, essa ativação excessiva de respostas inflamatórias, era muito comum em várias pessoas, inclusive pessoas que não tinham comorbidade. Diante da vacinação, a gente teve uma redução disso. Então, não se sabe a implicação desse tipo de mecanismo em pessoas que estão vacinadas. Só que a gente tem pessoas que não estão ainda vacinadas e pessoas que não completaram o esquema de vacinação. Então, essa evolução da doença para uma COVID grave é importante ainda de ser estudada e pensar em possíveis alvos aí, né? Usar essas moléculas como alvos de fármacos. Eu acho que é imprescindível para a gente poder controlar melhor a gravidade da doença, considerando que a gente está aí nessa situação de vem onda, vai onda, a gente não sabe exatamente como essa doença pode se comportar nos próximos anos, não sabe muito sobre o quanto a nossa imunidade vai poder prevenir casos graves, principalmente quando tem variantes que têm um escape imune, né? Então, a gente precisa pensar, assim, nisso. E assim, eu destaco que a evolução para a COVID grave, ela é
é um problema muito mesmo importante de ser resolvido, porque a gente tem idosos que são mais suscetíveis, pessoas que estão pegando Covid repetidamente, já tem evidências científicas apontando de que reinfecção por Covid tem chances de gerar mais lesões e aumentam as chances de você ter Covid grave, conforme você tem reinfecções. E aí algumas pessoas podem pensar, mas a imunidade não se lembra? A infecção também não ajuda na imunidade? Sim, mas você tem mais lesões. O vírus também provoca alguma lesão, né? A gente não tá falando só da imunidade, né? Sim, e a gente tem que pensar que, na verdade, o vírus que pode ter infectado a pessoa da primeira vez já sofreu tanta mutação que a segunda vez que ele chega, ele é um vírus já diferente o suficiente para causar uma diferença também nos efeitos, né? Então, as pessoas parece que ficam fixadas naquela questão de uma proteção imune, mas ela é uma proteção fraca, né? Muito diferente da que a gente tem com vacina e com todos os riscos associados de se infectar, e com a questão de que a gente tem essas mutações, a gente tem o surgimento das variantes que justamente, pelo que a gente viu, tem um certo escape imune, tanto da imunidade adquirida por infecção, quanto da imunidade por vacina, né? Então as pessoas acho que têm que pensar também nessa questão de que a exposição que a gente pode ter tido 2 anos atrás é muito diferente da que a gente tem agora, né? A melhor proteção é evitar pegar. Exato. Só para dar os créditos aqui, essa pesquisa foi desenvolvida pela professora Maria Notomi Sato. E eu vou colocar o link do estudo também para que vocês possam acompanhar. Quem tiver curiosidade para saber mais sobre, quiser ler o estudo, eu vou deixar o link também aqui na descrição do podcast. Mas a gente está falando de Covid e, assim, mesmo que essa notícia seja uma notícia sobre Covid e a próxima tenha uma pequena relação também com a Covid, a gente vai sempre tocar nesse assunto porque, como a gente acabou de falar, a pandemia não acabou e a gente tem que aprender muito bem a lidar com isso. O conhecimento sobre a doença melhorou muito nos últimos anos, mas a gente pode adquirir novos conhecimentos para controlar as ondas, para a gente ficar numa situação de controle sobre o vírus e não o vírus controlar a nossa vida. Nos primeiros anos a gente teve o vírus controlando a nossa vida. Basicamente foi isso. Conforme a ciência foi adquirindo conhecimento, hoje a gente pode até desenvolver ferramentas para prever ondas, como a gente falou no episódio que falamos sobre a modelagem que o cientista Lucas Ferrante tem desenvolvido, né? Estamos aí estudando essas modelagens para prever novas ondas, mas também tem outras ferramentas que a gente pode usar de conhecimento científico para também prevenir não só ondas de Covid, mas também o aparecimento de outras epidemias, né, Júlio? É isso aí. A pesquisa que eu li essa semana para poder trazer para os nossos ouvintes agora vem do outro lado do mundo. Essa vem da Austrália. E é interessante porque a gente tem bastante informação desses últimos anos, mas já anteriormente, da questão de doenças que saltam de animais para hospedeiros humanos, né? Então a gente até em alguns momentos dá nomes a diferentes gripes, aludindo aos animais que elas infectaram num primeiro momento, né? Então gripe aviária, gripe suína, justamente porque a gente sabe que tem esse risco de a gente tendo um animal que está infectado, esse vírus, em sendo capaz de infectar os seres humanos, pular de um organismo para o outro, às vezes com uma etapa intermediária, então às vezes não é direto, mas podendo causar o risco de a gente desenvolver uma doença associada a essa infecção. Os pesquisadores lá da Austrália, eles estão olhando agora com bastante atenção para alguns vírus que estão presentes em morcegos, especificamente o maior morcego da Austrália, que eles chamam de Australian Flying Fox, né? Então tem o nome de raposa, mas por ser voadora a gente sabe que é um morcego.
Só um adendo. Só um adendo. Isso aí me chama a atenção do fato de muitas pessoas falarem que morcego é rato voador, agora raposa voadora. Pois então isso aí... e o nome científico dele é Pteropus poliocephalus. Então esse é para os fãs aí dos nomes científicos, esse é o nome da espécie. E o que acontece? Esses morcegos, eles são hospedeiros de um vírus chamado Hendra, que causa uma doença rara, mas bastante perigosa quando passa para humanos, que tem uma taxa de letalidade de 50%, então extremamente alta. E eles já sabem que esses vírus, né, que esse vírus Hendra, ele salta dos morcegos para os humanos. Quando eventualmente ele causa esse risco de infecção, ele faz esse efeito de spillover, que eles chamam, né? De contaminação de uma população animal para cair na população humana. O que acontece? A gente já sabe há bastante tempo que parte desse efeito de spillover, né, de um vírus que está num animal selvagem passar para os humanos, acontece por conta da destruição do habitat desse animal, né? Então o humano, aí no afã de fazer a hiperurbanização, de ocupar mais espaços, a gente sabe que a gente bateu 8 bilhões de habitantes aí essa semana, então existe essa demanda por ocupação, mas ela pode ser feita de forma responsável, sem destruir a natureza. Mas a gente sabe que quando a gente destrói esse habitat, a gente cria um contato do humano com esse animal selvagem. E aí é nesse contato, um dos fatores, né, que acontece existindo esse contato, pode ter o risco da infecção. O que eles fizeram, o que eles analisaram é o seguinte: eles já tinham percebido que quando em um ano específico, os morcegos, eles têm estresse nutricional, ou seja, eles têm uma dificuldade de conseguir a alimentação adequada, costuma acontecer de no ano seguinte ter essa transmissão do vírus, né? Então parece seguir uma sequência muito bem determinada de que eles sofrem estresse nutricional, no ano seguinte acaba tendo contato com os humanos e esse contato com os humanos acaba passando o vírus. O que eles perceberam, e daí é interessante que esse trabalho ele faz a conexão também com um fenômeno global que a gente está muito preocupado e já foi assunto do Escuta a Ciência no passado, que é a questão das mudanças climáticas. Então eles perceberam que quando tem um evento El Niño, né, que a gente já ouviu falar que acontece as mudanças de padrão de chuva, de padrão climático e afeta inclusive o Brasil, quando tem um El Niño muito forte no Oceano Pacífico, a região da Austrália, ali mais a leste, ela fica com seca. Essa seca faz com que os animais tenham esse déficit nutricional, né? Então, acontece a seca, eles ficam com déficit nutricional, no período seguinte eles acabam tendo contato com os humanos e acabam passando a doença. O interessante é que eles perceberam que isso vinha acontecendo com bastante frequência, então eles acompanharam esse tipo de fenômeno de 1996 até 2020, e daí eles perceberam que teve um ano que isso não aconteceu. Então, em 2018, teve um El Niño muito forte. Em 2019, teve uma seca muito forte na região leste da Austrália. E eles imaginavam, né, eles tinham o entendimento de que em 2020 deveria ter um pico de infecções, né? São infecções geralmente autocontroladas, não se espalham muito, mas, enfim, a gente tem que se preocupar porque elas podem virar uma situação fora do controle muito rápido. E daí eles perceberam o seguinte: se nesse meio tempo existe um evento de florada, né? Então a gente tem invernos em que algumas plantas geram um número grande de flores, que daí os morcegos podem se alimentar. Isso acaba causando uma reversão desse efeito de spillover. Então, o que acontece? Os animais, eles não entram em estresse nutricional, então muitas vezes eles não vão buscar comida em áreas
de agricultura, né? Porque o que acontece, na verdade, essa parte eu acabei esquecendo de contar, os morcegos eles entram em contato com cavalos e os cavalos podem passar para os humanos também. Então o que acontece é o seguinte, os morcegos eles voam para perto de áreas de agricultura que tem esses cavalos, e daí eles acabam entrando em contato com o cavalo porque é onde tem comida. E daí eles perceberam que quando tem eventos de florada no inverno, que os morcegos vão para aquela área, né, então para uma área mais afastada, não uma área, né, já preparada para a agricultura, mas uma área selvagem, isso evita o contato com os cavalos, evita a passagem da doença para os humanos. Então é muito interessante porque mostra essa correlação muito íntima entre o risco da gente ter uma pandemia, entre uma infecção localizada, entre uma população selvagem de morcegos, mas uma população domesticada de cavalos, e eventos climáticos extremos, né? Então é interessante que agora, né, na situação que eles têm do entendimento do risco dessa doença, eles sabem que se tem esse período de El Niño, né, muito, muito forte, se tem a seca muito forte, eles conseguem prever se vai ter um evento de spillover, conseguindo prever os eventos de floração no inverno que iriam prevenir o surgimento desse efeito de spillover. Então, eu gostei muito de ler esse artigo porque ele dá uma certa esperança, né? De a gente entender que é um fenômeno que acontece por conta da ação humana, é um fenômeno que tem acontecido nesses ciclos, mas é um fenômeno que agora se consegue prever. E agora se encontrou, de certa forma, uma solução, né? Então, se a gente conseguir garantir que haja essa floração no inverno, que não haja esse estresse nutricional dos morcegos, e eles não tenham contato para poder passar a doença, a gente garante, de uma certa forma, ou a gente protege, talvez não garanta, mas proteja o risco de essa doença se tornar algo muito mais perigoso e algo muito mais disseminado. Então, é bem interessante, né? Porque, assim, isso pode repercutir em outras doenças, né? Como você falou, já que a gente já entende que o comportamento de doenças que são transmitidas de animais para humanos, ele muitas vezes está relacionado, sim, a essa atividade humana e as mudanças climáticas. A gente já tem falado disso há um certo tempo, comentado sobre a importância de olhar para o clima também para a prevenção de novas pandemias, porque nós tivemos uma pandemia que veio a partir de animais silvestres, né? Então a gente tem uma característica da Covid-19 de ter saído de animais, não, porque não foi criada em laboratório, como muita gente gosta de ficar falando, né? Veio a partir de animais. E o morcego também, né, reservatório, na verdade, embora não se tenha fechado um consenso de que, se veio de morcego, ou se veio de outro animal, a gente sabe que o surgimento foi num mercado ali de animais silvestres, né, lá na China, então morcegos são reservatórios do vírus. E pensando nisso, pensando no caos que essa pandemia de Covid-19 gerou, é muito importante estudos como esse para fazer essa previsão de que os animais que transmitem doenças podem vir a transmitir essas doenças para nós em situações extremas, né, como o déficit nutricional dos morcegos, e pensar isso para outras doenças também, né, já que temos tantas zoonoses aí que existem, são diversas. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem algumas doenças que estão relacionadas a animais silvestres, e como até mesmo a dengue, febre amarela, tudo vem vindo de animais silvestres, né? A questão do mosquito é porque o mosquito veio para a cidade. E o mosquito veio para a cidade por causa de algum motivo, né? Qual será o motivo, né? Então, basta a gente gerar estratégias, né? Para que possa se controlar de verdade o aparecimento de novas epidemias e para que essas doenças fiquem controladas. É bem interessante mesmo esse estudo. Sim, e o bacana é que eu acho que se a gente, obviamente, se preocupa com esses riscos e a gente entende que há uma necessidade de tomar os cuidados devidos para que eles não aconteçam, o que o trabalho sugere é que a gente poderia pensar no reflorestamento dessas áreas que produzem as flores que os animais podem consumir durante o inverno.
E daí eu imagino que a gente garantindo essa cobertura vegetal, a gente está trabalhando para tirar o morcego de perto de uma população humana, mas também de uma certa forma ajudando na cobertura vegetal, que no efeito global pode ter alguma contribuição em relação à questão do aquecimento global. Então eu acho que é uma resposta, porque é um evento causado pelos eventos climáticos extremos, né? Sim. Mas é um evento que, se a gente conseguir corrigir o efeito desse evento, que é a questão dos morcegos se dirigirem para áreas urbanas ou de agricultura, através de plantio de árvores, a gente consegue também, de certa forma, cuidar do problema original, que são esses eventos climáticos. Então eu achei interessante, porque a gente às vezes tem essa visão de que a ciência é só apontar problema, é só ser alarmista de desastre. E nesse caso foi isso também, porque é parte da pesquisa, mas foi também fazer uma reflexão e pensar, mas e agora? Né? Como é que a gente mitiga esse problema? Então, eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar, né? A ciência, ela aponta o problema, ela resolve o problema, ela alerta para o problema quando não há solução, mas ela também fala, olha, você pode fazer sua parte, né? Você Sim. pode ser um participante ativo para evitar que essas coisas ruins que a gente está prevendo que podem acontecer se ninguém fizer nada, deixem de acontecer. Verdade. Assim, e em época de COP27, como está acontecendo nesse momento, né, quando a gente grava, é importante falar dessa questão de climática, que é um assunto extremamente importante e urgente, e pensar que aqui no Brasil, em que a gente tem agricultura, o agronegócio, ali em muitos lugares, devastando regiões, devastando biomas brasileiros, muito importantes, como até mesmo o Pantanal, que eu mesma posso testemunhar, porque estive lá e vi o impacto do agronegócio na região. É importante destacar esse tipo de assunto, esse tipo de informação científica, para que a gente entenda que essa questão climática impacta não só na vida dos bichinhos que vivem na floresta, não é só isso. Impacta diretamente na nossa vida também a respeito da saúde pública, né? E por isso que é tão importante prevenir essas devastações, prevenir esses problemas que podem ser gerados a partir disso. Até como foi falado na COP27 pelo presidente eleito Lula, aqui no Brasil a gente tem áreas já devastadas que podem ser usadas para plantio e que não estão sendo usadas para plantio. A gente não precisa destruir mais a Amazônia, a gente não precisa destruir mais Pantanal, destruir mais Caatinga para plantar mais. A gente tem regiões para plantar, o Brasil é muito grande. A gente tem que pensar na questão climática, porque o nosso futuro a gente está construindo agora, né? Com certeza. A gente tem, acho que agora um momento crítico, porque acho que, como a gente tem alertado nos episódios que a gente fala desses eventos climáticos, a gente está chegando muito perto de um ponto de não retorno, né? E alguns até diriam que a gente já passou desse ponto, a questão é que existem diversos pontos ao longo do caminho. Então eu acho que é mesmo o momento da gente pensar nessa preocupação global com o clima, porque isso me faz refletir sobre como o Brasil pode ser importante, né? Com a área que a gente tem, com a área verde que a gente tem, com a questão de a gente até conseguir se posicionar como um agronegócio sustentável. E a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Porque a gente tem um governo agora que não trata isso como um empecilho, né? Cuidar do meio ambiente, mas parece, pelo menos nas primeiras declarações, que vai tratar como uma prioridade. E eu acho que tem que ser isso se a gente quiser continuar ocupando esse planeta por mais tempo, né? Por algumas gerações ainda. É isso. A gente tem esperança aí que as coisas mudem nos próximos anos, porque a gente não vai ter mais um governo negacionista, né? Para a ciência, a gente sofreu muito nesses anos em ver a situação que o Brasil esteve, mas a gente agora se enche de esperança, até porque a gente nem tem presidente atualmente, né? Que fique registrado desse episódio para os próximos anos. Nós estamos vivendo uma transição sem nenhum presidente no Brasil, já que o presidente atual resolveu sumir
E que o presidente eleito tomou conta, na verdade, como se fosse o nosso presidente atual. Eu ia respeitosamente discordar de você, Letícia. A gente tem um presidente, ele só ainda não assumiu. O que ainda não saiu é que abandonou o cargo antes da hora, mas o presidente que está eleito já está mandando PEC para ser aprovada, já está fazendo encontro bilateral e ainda bem. Eu acho que se a gente tivesse que esperar até janeiro para que alguma coisa mudasse, ia ser tempo demais, então parte de mim tá até aliviado que o atual decidiu não que tivesse feito muita coisa útil, mas decidiu não ser figura para atrapalhar, então eu reconheço que eu tenho vivido com alívio de acordar e não ter que pensar qual bobagem que foi falada hoje, porque felizmente tá calado e que assim permaneça. Sim. E por falar em notícias, só para finalizar, gente, agora finalmente a imprensa consegue fazer pautas que não sejam simplesmente falar besteiras de presidente, já que o presidente atual tá calado, né? Então agora as pautas voltaram a ser pautas de verdade, inclusive voltaram a ter críticas ao que um governo faz, né? Não só crítica à fala do que um governo falou, do que um governante falou, né? Então, isso é, de certa forma, saudável. Embora, às vezes, haja algum exagero em algumas coisas, é saudável, sim, a gente voltar a uma normalidade, ainda bem. Dentro do possível, né? Bom, a gente vai ficando por aqui e semana que vem, então, tem outro episódio do Escuta Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Escuta Ciência. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.